A expressão fórmula de Clark é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento, dada a dose do adulto. Dose criança é igual o peso da criança em quilograma dividido por 70 vezes a dose do adulto. Um médico deve administrar um medicamento Y a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 80 miligramas. Certo? A dosagem de adulto é 80 miligramas. Seria esse valor aqui. Mas o médico não consegue descobrir o peso da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ele uma dose de 10 miligramas de um medicamento Z, outro medicamento, cuja dosagem do adulto é, 50 miligramas. Então, foi usado isso. Quando a dose do adulto era 50, a dose da criança virou 10. Perfeito. Sabe-se que a dose do medicamento Z estava correta, então funcionou na fórmula aqui. Então, o médico deve administrar uma dosagem do medicamento Y em miligramas igual a quanto? Olha que coisa interessante aqui, ó. Tu pode pensar essa questão de duas maneiras. Tu pode pensar do ponto de vista algébrico, de substituir, né? Tu vem aqui e substitui, ó. Quando a dose da criança era 10, eu não sei qual é o peso da criança sobre 70 vezes 50. Aqui tu acha o valor de X, que é o peso da criança, depois volta para o meu medicamento, que a dose do adulto é 80, tal, tal. Tu vai encontrar a resposta sim. Porque aqui tu consegue achar o peso da criança. Só que eu não quero pensar assim. Se a criança que tomou esse medicamento aqui que eu marquei de azul, que é o medicamento Z, e vai tomar o medicamento Y, é a mesma, então essa faixa aqui, ó, ela não muda de valor nunca, porque a criança é a mesma, então o peso dela é o mesmo e o 70 também está aí. Então posso dizer que aqui é uma constante. Logo, então, a dose da criança é uma constante vezes a dose do adulto. Isso indica que são duas grandezas diretamente proporcional. A dose da criança é a dose do adulto. Então, eu posso dizer que a dose da criança é 10, quando a do adulto é 50. Então, a dose da criança vai ser X, quando, no caso do outro medicamento, a dose do adulto é 80. Já que, independente do medicamento, esse termo aqui não muda da equação. Então, eu poderia fazer isso para achar o X e substituir de novo, ou seja, uma saída mais algébrica, ou esse pensamento aqui de proporcionalidade. Nesse caso aqui, eu vou ter 80 dividido para 5, que é a mesma coisa de 160 dividido para 10, que é 16 miligramas. A alternativa já está em miligramas também, como mandou iniciado, ó, miligramas. Então, eu vou ter que marcar a letra B de bola, nessa questão 9, letra B. Então, tanto faz o caminho que eu segui, né, o da álgebra aqui, para achar o peso da criança, é muito claro, a questão me dá a fórmula, é muito claro o que eu quero. Tu vai jogar aí, por exemplo, para achar o peso da criança, talvez demore um pouquinho mais, mas vai fazer, né? Essa questão já é um pouco mais fácil do que as outras que a gente está acostumado a fazer. Ela já não teria mais os 700, ela seria entre os 700 e os 650, ali mais próximo dos 650. Ou dos 600, na verdade eu vou colocar aqui, entre 650 e 600, que seria o nível dela, né? Porque se tu pegar, existe uma questão do Enem muito parecida com essa, só que ela envolve a altura da criança, uma coisa assim, mas a ideia é muito, muito parecida. Eu vou colocar ela entre as similares, tá bom? E o nível dela veio no INEP com 600, né? Então essa aqui deve ser bem parecida.